comércios e serviços, uma atividade que responde por cerca de 2/3 das operações aqui em Bauru, vivem discutindo com o Poder Público Municipal os processos de flexibilização desde o início da pandemia do coronavírus. O presidente do Sincomércio, Wallace Sampaio, conversa conosco depois de ter utilizado a tribuna livre. Neste momento, tem uma medida do governo municipal que, de certa forma, está diferente daquilo que o Estado vinha colocando como regra, sobretudo sobre o limite de horas diárias. Pela primeira vez, Bauru, a Prefeitura Municipal de Bauru, decreta a sua independência em relação ao governo do Estado, estabelecendo regras próprias para Bauru e para os demais municípios da região. São regras mais favoráveis ao comércio do que aquelas pretendidas pelo Estado. O que resta saber é se esta medida efetivamente é para valer ou não. E só saberemos a partir do instante que houver uma reação do Estado e o município bancar a sua própria posição. Ou seja, o Sincomércio mostra a preocupação natural de todos aqueles que atuam no setor, porque às 6 horas hoje ainda, segundo o próprio prefeito, estão dependentes de um aval do governo do Estado. Sem dúvida, e é de ressaltar também que o atual decreto traz um prejuízo enorme aos shoppings, na medida em que proíbe a abertura no sábado, domingo e feriados. E com isso, se já reclamam das aglomerações no calçadão aos sábados, como ficará a partir de agora na sexta-feira, com movimento concentrado da sexta e do próprio sábado? Tudo isso são inconsistências do projeto local que nós aguardamos para verificar como é que vai se comportar. Como é que fica, além da questão do fechamento de sábados, domingos e feriados, do comércio em geral e também dos shoppings, em específico a questão das horas? Por exemplo, restaurantes tendo que optar entre o almoço e o jantar. Olha, o que foi feito com bares e restaurantes é um absurdo. Não faz nenhum sentido isso. É preciso, não apenas bares e restaurantes, manicures, salões de barbeiro, tiveram todas novas restrições estabelecidas pelo decreto. Como não é uma categoria representada pelo Sincomércio, eu não vou me estender sobre as consequências, mas eu acho que fica muito difícil qualquer empresário poder programar o seu próprio negócio, seja ele pequeno, seja ele grande, seja um microempresário, sem um planejamento com tantas indas e vindas. Ninguém sabe amanhã como fica, ninguém sabe daqui 2 dias como vai ficar, vai depender do humor do governador. Como é que fica também a questão da quantidade de horas, em específico desse setor, que diferente das demais, ficou 4 horas. É possível programar, para quem tem lógica da questão dos turnos, inclusive de refeições, 4 horas para atendimento ao público de forma reduzida? Olha, 4 horas não dá para fazer uma análise, é inconcebível isso. Do ponto de vista de saúde pública, é um absurdo aquilo que vai se fazer. Você vai concentrar o atendimento, ou seja, mais pessoas atendidas no menor espaço de tempo. Isso é um absurdo do ponto de vista da saúde pública. E do ponto de vista empresarial, praticamente inviabiliza as atividades. Imagine você como é que fica para você movimentar uma estrutura de um shopping aberto, o tamanho da estrutura que é necessária para que funcione por 4 horas apenas. É impraticável isso. Nesse sentido, Wallace, o próprio decreto do governo do Estado, da regra dele, reduzindo de 6 para 4 essa mudança de fase de forma geral, não é o caso de Bauru que você já explicou, ele não torna um confronto com a própria lógica da questão sanitária, já que em menor tempo você teria, em tese, principalmente no transporte coletivo, maior número de gente ocupando? Contraria a lógica e mais do que isso. Essa posição do governo do Estado é manifestamente ilegal. Vamos lembrar que a legislação vigente exige que as decisões sejam tomadas com amparo técnico e científico. A ciência e a tecnologia não amparam em nada essas atitudes do governo do Estado. São atitudes discricionárias de quem está no poder e não se preocupa com o que há, nem com a população e nem com os empresários. Muito obrigado, Wallace Sampaio. Conversou conosco depois de utilizar a tribuna livre. O discurso completo do presidente do Sincomércio está na página da TV Câmara no YouTube para você acompanhar. Nelson Gonçalves para a rádio e a TV Câmara.